Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com um amigo meu aqui, com o Guilherme Fontes. Ele está morando em Dublin, na Irlanda, e ele, além de amigo, ele é um dos alunos da escola. E eu queria saber mais como é que está a vida dele, o que mudou desde 2018, que foi quando ele foi para lá. Inclusive a gente foi junto para a Irlanda. Então eu quero saber um pouco da vida dele, como que está. Eu quero que vocês participem e saibam mais sobre a Irlanda, sobre Dublin, sobre toda essa aventura que é fazer o intercâmbio. Vai lá, Guilherme. Quem é o Guilherme? Se apresenta aí. Caio, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Meu nome é Guilherme, eu sou de Itapeva, né, de São Paulo. Eu sou formado em administração de empresa pela FAIT e trabalhava como professor de administração de empresa e professor de informática básica, tanto que a gente trabalhava junto, né. Me formei em 2018, desde 2016, na verdade, e desde 2016 até 2018 fui fomentando essa ideia de fazer intercâmbio e melhorar o inglês. Nível zero que eu tinha, na verdade, né? Então, o único nível de inglês que eu tinha era somente de palavras soltas de jogos, né? Então, eu sempre tive contato com a língua inglesa, isso sempre me chamou a atenção, só que é muito complicada, né? A gente aprender um pouco o inglês no Brasil, a vida é meio corrida e o pouco que a gente tinha não supria, né? Enfim, então, eu, após a minha faculdade, até às vezes um pouco antes de eu terminar a minha faculdade, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. E quando a gente começou a trabalhar junto, eu fiquei até te enchendo o saco para que a gente fizesse um intercâmbio junto, que foi o caso. Né? Em 2018 a gente conseguiu vir junto. Eu lembro que você veio uma semana antes, daí eu já chegando. E é isso. Desde 2018 estou aqui. E estamos aqui, ainda aproveitando o intercâmbio. Ok. Por que a Irlanda, cara? Por que não Estados Unidos ou Canadá? Por que a Irlanda? Para ser bem sincero, eu acho que pela maioria das pessoas que vêm fazer intercâmbio aqui, por dois motivos bem simples, é que aqui na Irlanda você pode, é um país de língua inglesa, obviamente, né? E é um país que você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que eu acho que isso é o diferencial, que você consegue ir trabalhando, praticar o que você aprende dentro da classe, entendeu? Diferente de outros países, como, se eu não me engano, a Inglaterra não permite o trabalho, os Estados Unidos não permite o trabalho, e outros países com a língua inglesa não permite o trabalho, que é um diferencial da Irlanda. Né? Com certeza, ainda mais a gente que vem do Brasil, cara, né? Sai de um país assim, pô, é complicado. Isso é um ponto muito alto para você escolher um destino para você fazer um intercâmbio, né? O fato de você poder trabalhar no local, principalmente ganhar em euros, não é? Exato, Então, exato. beleza, cara. Eu lembro também que você passou por um meio perrengue, assim, uma demora com questão a passaporte, cara. Conta aí para quem quer fazer o intercâmbio, quais são os passos que ele tem que fazer se ele quiser tirar a cidadania dele, se ele puder fazer isso. Como que funciona esse negócio? Para vir para a Irlanda, você praticamente é bem diferente de outros países, como os Estados Unidos, que você tem que dar entrada no visto, você tem que pagar esse visto e você tem que fazer uma entrevista para esse visto. Nos dois casos, né? Você vem como estudante, né? Que é praticamente pagar o curso, que é que você não, aqui na Irlanda, para que você faça o curso, você não precisa fazer uma entrevista. Você só precisa pagar a escola, ela vai te emitir um documento que te autoriza a entrar dentro do país, dentro desse país, no caso a Irlanda, você dá entrada no visto de estudante. Então, relativamente bem simples para quem quer fazer um intercâmbio. No meu caso, eu já vim com cidadania portuguesa, né? Que isso acontece bastante aqui, né? Na Europa, as pessoas vindo com cidadania para que estenda um pouco mais esse período de intercâmbio. No caso, tem duas maneiras de fazer a cidadania portuguesa, né? O meu avô era português, então tive um pouco mais de facilidade. Dá para você fazer pelo Brasil, e no meu caso, eu paguei uma advogada para fazer aqui direto de Portugal, que é muito mais rápido, quase o mesmo preço. Então, foi nesse caso. Aqui eu estou com documentação portuguesa, com milhares de pessoas
mulheres brasileiras, portuguesas e italianas também, que também é uma cidadania muito tranquila, entre aspas, claro, de ser feita. E, cara, é muito demorado para fazer todo esse processo e é muito caro? A portuguesa nem tanto. A portuguesa é mais burocrática, só tem um pouco, ela é relativamente rápida, tá? Mas e ela é relativamente barata também, diferente da italiana. A italiana é um pouco mais rápida, só que ela é bem mais cara, né? Ela tem um valor um pouco mais alto pelo fato de você ter que morar durante um período de 3 a 6 meses na Itália, né? Obviamente eu não sei todos os trâmites para tirar as duas cidadanias, por isso que eu paguei, né? Então, mas é algo bem na cabeça do brasileiro, é algo bem distante de se realizar, mas é relativamente, de novo, entre aspas, fácil se você tem um parente com essa descendência europeia, né? Que eu acho que a gente já até comentou nas conversas anteriores, que todo mundo sabe que o Brasil é colonizado por europeu, né? Português, alemão, polonês, italiano. Então, grande parte das pessoas não sabem, mas tem o direito de tirar dupla cidadania, principalmente portuguesa e italiana. Cara, em relação às suas expectativas, o que você esperava encontrar aí? O que você esperava fosse mudar na sua vida e você chegou e viu que não era bem assim, a realidade era outra? Esse choque, principalmente cultural, o que você sentiu, cara? A primeira coisa é que eu vim porque quando a gente fala de Irlanda, parece um país um pouco mais rústico, né? E é muito pelo contrário, né? Apesar de Dublin ser uma cidade relativamente pequena, não tem nada daquela Irlanda de filme, dessas coisas um pouco mais romantizadas, né? Então é uma cidade normal, uma cidade grande, com bastante coisa para fazer, bastante pub para ir. Mas a coisa que mais me pegou é que, por mais que eu soubesse pouco inglês, ainda tinha um começo de inglês. Mas o que mais me pegou mesmo foi que o inglês daqui é outro nível. O inglês daqui é muito corrido, eles falam muito rápido. Às vezes ele nem abre a boca para falar o sotaque deles, o accent deles é complicado, né? Eles vão falando sem se preocupar, só jogam assim, sabe? Eu conversei até com um casal uma vez, um casal americano, um senhor e uma senhora. Eles estavam no Temple Bar, eu estava conversando com eles e eles estavam falando que eles não entendiam muito bem os irlandeses, porque é quase outro idioma, né? Exatamente. Eu contei a história para você, né, rapidamente, da minha prima que veio dos Estados Unidos, que mora há 20 anos lá, e também falou para os filhos dela americano o que as pessoas estavam falando, praticamente. Né, porque o sotaque é tão diferente que parece que é outra língua e não inglês. É complicado, é difícil. Pode crer. A outra coisa assim que é complicado, né, cara, também para quem tá deixando o país, é o lance de você deixar tudo, né? Você vai deixar a sua família, cara. Eu acho que isso deve pesar muito. Deve não, eu sei, porque eu fiquei um tempo aí, então pesa para mim, pesou muito, assim, família, meu cachorro, cara. Nossa, como que foi para você deixar namorada, família e tudo mais? Sua vida, seu emprego, Não só para mim, obviamente, para todo mundo, né? Mas como é muito longe, né? Um voo de 11 horas, então não tem como você voltar tão rápido, né? Então, às vezes, você vai renovando o seu visto, o visto de estudante, ou no meu caso, mantendo por mais de 1 ano, 2 anos e renovando o curso. Pelo fato dessa distância, é muito complicado você ficar se deslocando, né? Então, a gente acaba ficando sem ver a família durante um bom período, né? Então, é bem difícil, né? É o que mais pesa, na verdade, assim, sabe? O que mais pesa é a falta dos amigos, da nossa rotina, das pessoas que estavam ao nosso redor, de todo mundo, né? Aqui você está praticamente sozinho. Ainda, nós viemos junto, né? Então a gente veio de parceiro, mas tem muitas pessoas que vêm sozinho, né? Eu morei com pessoas que o cara, tipo, largou, vamos supor, o cara, eu lembro de um fato, um cara, acho que ele era do Nordeste, não lembro exatamente o local, mas ele deixou a família, 3 filhos, a mulher, pá,
para ir para Irlanda para tentar achar um trampo, porque daí ele queria levar eles para lá. Eu falei, mano, você vai com uma baita de uma responsabilidade, né, cara? Você não foi, tipo, vou me divertir, ficar 8 meses aprendendo inglês, não, cara. O cara foi para tentar mudar de vida. Tipo, muita gente, muito amigo nosso, cara, que morava no Rio de Janeiro, por exemplo, que tinha uma vida assim, cara, porque morar no Rio, eu imagino, principalmente, né, você mora no morro e tal, cara, deve ser bem complicado, né? Você vai na padaria, de repente você tá no meio de um tiroteio. Então esses caras, vários deles não queriam voltar mais, né, cara? É roubo, é assalto. E aí não tem isso, né? Cara, em relação a voo, porque muita gente morre de medo de avião. Você teve alguma coisa assim? Você sentiu medo? Como é que foi? Teve escala seu voo? Brasil, Dublin, como é que foi? A primeira vez que eu vim, porque eu cheguei a voltar, né, de férias e voltar para cá de novo, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim por Nova York. Então eu escolhi ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá, porque na época era mais barato, né? Então eu fui para Nova York, depois de Nova York eu vim para cá. É um voo bem cansativo que eu confesso que não valeu tanto a pena esse desconto que eu tive, assim, sabe? Mas de qualquer maneira o voo sempre vai ser muito cansativo. As aviações sempre são muito boas, né? Pelo fato de o voo demorar aí, sei lá, dependendo da sua escala, até 25 horas. Mas depende da escala, óbvio, né? Se você quiser abaixar um pouco o preço, você vai encontrar uns voos com mais escalas, mais longos, né? Mas de qualquer maneira, o voo é sempre cansativo, né? Mas vale a pena no final, eu garanto pra você. Pra todo mundo que estiver vendo, né? Em relação à chegada, quando você chegou aí, você foi como estudante, você já tinha uma casa para ficar, você tinha comida, como é que você se virou? Você chegou e já foi no supermercado ou você chegou e tinha comida pronta na mesa? Como é que foi assim? Tinha uma cama preparada para você? Não, porque todo estudante a gente tem que chegar aqui, né? No caso, paga uma adiantado, né? Depende muito da situação, né? Mas a gente acaba pagando adiantado, né? Para a empresa, né? Para a agência ou até mesmo a pessoa que vai por si próprio, né? Para comprar o curso, enfim. Na internet, no grupo de Facebook, Instagram, existe bastante esse mercado de pessoas alugando casa, passando casa, enfim. Foi o meu caso, eu comprei um curso e junto com o curso eu comprei alguns dias de casa, assim, sabe? Busca por emprego. Eu deixei uns tópicos aqui para eu não quero esquecer de nada. Porque tem muita gente que com certeza está querendo sair do Brasil e querendo morar fora. Então, assim, busca por emprego. Na sua área, você conseguiu alguma coisa? Como que foi logo quando você chegou? Você já foi procurar emprego? Como que foi a entrevista? Eu quero que você explique tudo aí pro pessoal. Então, como eu vim com o passaporte, obviamente que é bem mais fácil, né? Então a gente acha empregos bem mais tranquilos, bem mais fácil. Mas de qualquer maneira, aqui funciona muito bem a agência de emprego. Então tem várias agências de empregos que te direcionam para as empresas. Aqui as empresas, principalmente nos cargos um pouco mais de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Apesar de eu não gostar de falar essa palavra, mas é o subemprego, geralmente as empresas pegam terceirizados. Daí quando a pessoa passa de um tempo, a empresa contrata as pessoas. Só para lembrar, para avisar quem não sabe, lá você trabalha 40 horas semanais, né? Cidadão comum, né? O cara que tem passaporte europeu, 40 horas semanais. O estudante, ele pode trabalhar 20 horas semanais. No verão, o estudante pode trabalhar 40 horas semanais. Isso na lei. Óbvio que, né? O cara, vários amigos trabalhavam de kitchen porter, lavando louça no restaurante, e depois ele partia para um outro trampo que ele era, sei lá, trabalhava numa oficina, não sei. Então, assim, por baixo dos panos os caras davam um jeito, mas por lei, 40 horas semanais, né? Um cidadão europeu e um cara que seja estudante pode trabalhar 20 horas semanais. Exato, a gente consegue trabalhar. O estudante trabalhando 20 horas consegue se virar, consegue pagar suas contas, consegue viajar, fato, sem dúvida alguma. Mas, obviamente, se tiver a oportunidade de fazer um pouquinho mais de dinheiro, que quase todo mundo faz isso, você acaba conseguindo completar as 40 horas por semana. Daí fica mais tranquilo para todo mundo, né? O problema é
essa troca de turno, né? Então você sai de um, vai para o outro e além disso tem que ir para a escola, né? Mas enfim, nada do que a gente não passa no Brasil, né? É cansativo, né? É cansativo. Beleza. Cara, o ponto principal dessa live, na verdade, é falar sobre a língua inglesa, né? Então, assim, você está fazendo aula faz um ano, mais ou menos, né? Sim. Qual foi a diferença desses 12 meses, ou um pouquinho mais, que você fez? Você sentiu muita diferença no seu inglês? Você aprendeu bastante? O que mudou na sua vida? Sim. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, essa é uma opinião pessoal, a Irlanda, como ela tem um inglês muito difícil, então é muito mais complicado, acredito eu, do que se você fosse para outro país. Então eu fui para a escola, fiquei 6 meses lá, evoluí, mas não evoluiu tanto quanto eu queria, porque não é fácil, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, enfim. Quando eu terminei esse período de escola de 6 meses, mesmo tendo passaporte, eu acabei comprando um curso. Depois que eu saí, eu vi que eu não praticava tão mais, e principalmente, pelo menos para mim, para que entrasse dentro da minha cabeça, fosse a gramática, né? Então, para que eu colocasse tudo que eu aprendi nos lugares certos, né? Que foi isso que eu encontrei no seu curso. Que eu consegui colocar todas as coisas que eu sabia dentro de um contexto bem específico para que eu conseguisse formar a frase e assim eu ter mais certeza do que eu estava falando. Principalmente isso para mim, colocar todas as coisas que tinham na minha cabeça certinho para que eu consiga transmitir o que eu estava pensando, que era muito difícil, porque às vezes eu sabia um monte de palavra solta. Para mim, pelo menos, o curso me ajudou a colocar essas palavras num contexto certo. Bom, e como consequência disso, eu sei que você conseguiu trabalhar, né, na sua área, coisa que você não tinha conseguido no começo, né? Então, explica aí como é que foi isso, cara. Fazer uma entrevista, né, se sentindo mais preparado, como é que foi? Aqui na Irlanda eu trabalhei desde o som de fábrica até o cargo que eu estou hoje, que é análise de dados, né, júnior de análise de dados, né? O que eu posso falar para você é que quem está escutando, fique tranquilo, porque aqui tem bastante empresas de recrutamento. Então, não necessariamente você vai de loja em loja ou de restaurante em restaurante entregando currículo. Você vai direto nessas agências que funcionam demais e elas vão te pegar, vão fazer o seu currículo junto com você. Nessas agências tem brasileiros, então praticamente em todas as agências vai ter um brasileiro que vai te auxiliar e ele vai te direcionar para as entrevistas ou, enfim, para as empresas que estão precisando. Daí foi o que aconteceu desde 2018 até 2021, meio desse ano aqui. Eu sempre trabalhei com agência, né? Mas desde que a pandemia começou, eu comecei a estudar análise de dados. Né? Eu já era professor no Brasil de administração e aqui eu comecei a estudar análise de dados. Já sabia um pouco, né? Pelo fato de ter dado aula, tanto de administração quanto de informática, né? São requisitos mínimos da análise de dados. E eu comecei a aplicar depois que eu terminei minha pós-graduação em análise de dados. E eu tentei pelo menos umas 15 vezes, umas 15 entrevistas, e é sempre muito difícil, né? Porque você não está acostumado. Mas cada vez que você passa de uma entrevista para outra, você vai aprendendo, né? Fato, não tem como. E até que a minha vez chegou, né? Eu consegui uma empresa de logística, que é onde eu já tinha trabalhado como general operativo, né? Que é o cargo do chão de fábrica lá, o picker, né? Que a gente chama aqui. E nessa eu passei. Eu passei há 7 meses atrás, que eu estou trabalhando como analista de dados, né? Mas as entrevistas sempre são um pouco complicadas pelo fato de ser geralmente irlandeses que te entrevistam, né? Por isso que eu acho a importância de você ter uma base muito boa de inglês, uma base muito boa de gramática, assim, para que você consiga, às vezes, não precisa falar tudo na entrevista, mas o que você falar vai sair de maneira clara, de maneira correta. Você não precisa encher linguiça, mas o que você falar vai estar estruturado de maneira bem legalzinha, que o cara vai entender e ele vai saber que você está se esforçando, assim, né? Que é uma coisa interessante daqui. E a pessoa
percebe, né, cara, quando você tá totalmente perdido, isso é nítido, né? O cara, ele tá falando com uma firmeza, ele sabe o que ele tá falando, né? Às vezes você fala pouco, mas fala com firmeza. Por isso eu acho importante uma boa base, que eu já falo para você sempre. Tendo uma boa base, construindo as frases certas, você consegue falar às vezes pouco, mas direto, o cara entendeu, os dois saem ganhando. Então, as entrevistas não são tão diferentes do Brasil, né? Eles vão perguntar para você o de praxe, né? Então, por que você quer essa vaga, se você conhece sobre a empresa, quanto tempo você está aqui, qual é a sua carreira profissional, o que você pode agregar, enfim, não são coisas tão diferentes do Brasil aqui, só que em inglês, né, claro. Então, esse detalhe aí tem. Fala uma coisa que chamou sua atenção em relação à cultura, assim, que teve choque, assim, sabe? Boa, bem diferente do Brasil, alguma coisa assim que chamou muita atenção? a cultura, eles são pessoas, obviamente, mais frias, né? Eles não são tão de papo assim. Eu senti que eles não têm um senso de humor também igual do brasileiro. É porque eles também não são tão de conversa fiada, assim, ficar longas horas. Isso é um dos problemas. As pessoas acham que vão vir num país de língua inglesa e todo mundo vai ter a paciência de parar para conversar. Fato, você acha essas pessoas, sem dúvida alguma. Mas não é todo mundo. Por isso que eu também acho importante, se puder, claro, vir com um nível, pelo menos, uma estrutura bem firme de inglês, para que você também não precise ficar enchendo o saco dos outros toda hora, porque a vida é corrida aqui também, né? Aqui você ganha por hora, então você tem que produzir. Toda hora você tem que tentar pedir pro cara repetir, porra, isso é um saco, né, cara? E a pessoa não entende, você falando, a pessoa, o quê? Né? Então... É complicado. E é frustrante às vezes, né? Porque você chega cru, aí você tem que ficar pedindo para a pessoa repetir toda vez, né? A pessoa às vezes está cansada, ela vai repetir, né? Mas não com toda a alegria que a gente acha que eles vão. Né? às vezes, não pro seu patrão, né? O seu patrão te dá uma ordem e você fala, quê? Eu não entendi, cara. Tipo, pô, chega uma hora que, né? Então, assim, conselho aí, pessoal, estuda inglês, pô. Estuda inglês, quem quiser ir embora. Ou quem não quiser ir embora também estuda inglês pela importância que tem essa língua, né? No Brasil, em qualquer lugar do mundo. Outra pergunta, cara. O clima, como é que você lidou com o clima? Que a gente sabe que na Irlanda é vento, chuvinha fina e é nublado meio que sempre, né? Como é que você lidou com isso? A gente é muito difícil, não é fácil, sabe? Dá para acostumar sem dúvida alguma, né? Porque quando você vem para cá, relativamente tem algumas coisas que ficam mais fáceis, né? Então você exclui essas coisas, esses problemas que você tinha no Brasil, só que você cria outros, e um deles é o clima, né? Que é relativamente bem frio, mas o maior problema não é nem o frio, porque você pode comprar roupas que eliminem o frio, enfim, mas o problema é o vento, né? O vento é muito, a gente está numa ilha, né? Então não tem onde bater o vento a não ser na sua cara. Então isso é muito, muito difícil, assim, sabe? Porque daí vem o vento junto com aquela chuva fina, que fica te molhando, e não adianta guardar chuva. Aqui você pode até comprar, mas vai arrebentar. E você não vê muito sol, né? Durante pelo menos o inverno inteiro, é muito difícil você ver sol. Então vem chuva, neve, às vezes no mesmo dia, as 3 estações, você tá sol de manhã, daí em seguida já está chovendo, em seguida já está nevando, e depois sol de novo. Então... quais são os pontos positivos da Irlanda? Coisas que, pô, aqui é da hora por isso. Para mim, pelo menos, pontos positivos mesmo seria a segurança, o poder de compra, infelizmente é fato. Aqui eu consigo comprar muito mais coisas que no Brasil. Eu lembro, só abrindo um parênteses aqui, eu trabalhei 3 dias e meio e comprei um PlayStation à vista, tá ligado? Tipo assim, no Brasil eu ia trabalhar tipo 1 ano para comprar um PlayStation. Então, assim, é outra realidade, cara. Você vai no mercado com vintão, você faz uma compra top. Faz para semana. Tranquilo, na verdade. Você chega, você compra muita coisa, mas é muita coisa mesmo, assim. Então, é isso aí, tipo, segurança,
A oportunidade, querendo ou não, tem muita oportunidade aqui para quem, principalmente para quem é formado em quase todas as áreas. Poder de compra, já falei, né? Então você pode comprar as coisas muito fácil, viajar para onde você quiser praticamente, e você não precisa ter um cargo lá em cima para usufruir de coisas boas, assim, sabe? Cara, isso é uma coisa que eu preciso falar. Foi uma coisa que demorou para o meu cérebro entender. Eu trabalhava lá na empresa, na Musgrave. Aí eu tava lá e daí tinha um senhor varrendo, né? Ele era um cleaner. Tinha um cara no forklift, na empilhadeira. E, bom, acabou o expediente, a gente saía. Eu pensava, ele vai comigo de busão, vai embora de busão comigo, ou de bike, sei lá, sua cabeça já imagina. O cara sai com uma BMW, cara. Mas é. Bom, peraí, mas o senhor, ele tava limpando, né? Porque é que você tem uma noção de que o cara que trabalha nessa área aqui, ele vai ganhar menos. Então, não vai ter condição de comprar uma BMW. E você chega aí, a outra realidade. O cara ganha, todo mundo meio que ganha, não tem muita diferença, né? De salário. Então, o cara que trabalha na empilhadeira, ele também consegue comprar um Porsche, saca? Isso no meu cérebro, cara, virou uma bagunça nos primeiros dias. Falei, cara, eu entendi, é outro mundo, é outro planeta que eu tô. Exato. Não, tudo. Se você trabalha de cleaner aqui, sei lá, de skateboard, você vai conseguir ir para a França, viajar para Londres, comer o que você quiser, ir no mesmo pub do seu chefe, comprar um carro, você vai fazer praticamente tudo, assim, sabe? Cara, teve algum momento que você pensou em desistir, sabe? Ah, não aguento mais, quero ir embora, tô com saudade. Teve vários, tá? A gente tá sempre longe da família, então tá longe das pessoas. Aqui, querendo ou não, estando aqui é você sair da sua zona de conforto, né? Então, estar aqui não é fácil, né? Então, você tem um clima diferente, a língua, né? Porque tem muitas vezes que você precisa falar e quer falar, se expressar. Às vezes até se acontece alguma coisa injusta que você acha, pelo menos, que você quer argumentar, e você não consegue, porque é outra língua, né? Pelo menos você não consegue com mais clareza das coisas que você quer falar. Isso te frustra, né? Bastante, porque, pô, eu queria ter falado uma coisa com o meu chefe, que ele me xingou, sabe? Eu não consigo. Então, esses momentos dá muita vontade de ir embora. Ah, pô, quer saber? Eu vou voltar. Então, várias vezes. Não é fácil estar aqui. Não é fácil mesmo, né? Porque praticamente você está sozinho. A grande maioria das pessoas estão sozinhos aqui, né? Então... Eu lembro, cara, de tipo, amigo meu trabalhando e não sabia inglês, não sabia falar inglês. Aí ele queria explicar alguma coisa pro team leader, sabe? Aí o cara não entendia o que ele tava falando. E o contrário também, o team leader ia vir até mim e falava, cara, tem como você traduzir para ele, porque eu tô querendo que ele faça esse tipo de trabalho, fazer isso e aquilo, mas o cara não tava entendendo. Cara, eu me colocava no lugar dessas pessoas, falava, cara, que complicação, né, cara? Você tá num país que você não entende a língua dele e você não consegue expressar aquilo que você... Cara, isso é pesado, cara, porque você realmente fica desanimado, você fala, vou embora, desmotiva você. Por isso fica a dica, pessoal, se você pensa, planeja ir embora para um país que não precisa ser da língua inglesa, um país, sei lá, da Alemanha, por exemplo, ou... cara, vá sabendo o idioma deles, pelo menos um básico, no mínimo, porque senão você vai passar muito apuro e é bem chato. Situações você acaba até quase perdendo o intercâmbio, assim, sabe? É. Porque é tanto perrengue que você vai passar, dá pra vir. Se quiser, se tiver louco pra vir, eu aconselho vir, sem dúvida. Você vai aprender de qualquer jeito, mas você passa mais perrengue não sabendo inglês, né? Sem dúvida alguma. E outra, o cara vai para fazer um intercâmbio, ele vai aprender inglês, ele vai chegar na sala de aula, o cara que vai ensinar inglês para ele vai começar do zero em inglês. Então, por isso, saber o básico para você entender pelo menos o básico do básico, para você entender a base. Né? Não tem como o cara falar em português. Provavelmente seu professor vai ser um cara, sei lá, da Croácia ou algum cara da Polônia, sei lá. Beleza. Mais uma não está no roteiro, mas assim, às vezes o cara ouviu falar
e não sabem o que é. O que são os knackers, cara? Que a gente tanto ouve. Eu sei, né? Mas o pessoal aí às vezes não sabe e quer saber. Esses knackers, esses moleque aí que aterrorizam o pessoal na Irlanda. Cara, eu não sei exatamente o motivo exato, mas os knackers, que a gente chama de naná, né, para que a gente não pronuncie essa carinhosamente, carinhosamente, exatamente. Aparentemente essa é uma palavra bem agressiva, mesmo você falando e eles merecendo, é mais ou menos as pessoas mais do subúrbio da Irlanda, assim, dos arredores do centro, ou até algumas pessoas do centro da cidade, geralmente, na verdade, em grande maioria, são realmente mais adolescentes, Irishes, né, que são da Irlanda mesmo, nativos, e eles ficam fazendo arruaça, assim, na rua, né, então ele vem de rouba, mas não porque precisa, é mais pelo ato da sua arruaça mesmo, ele quer bagunçar, ele quer mostrar, às vezes eles... quase isso, quase isso. Às vezes eles praticam alguns atos de xenofobia, de, enfim, racismo, mandam voltar para o país, e sabe, chega a bater, agredir. Isso é complicado. Tem eles, acontece, fato, tem que tomar cuidado, não dá para você ficar marcando bobeira. Mas, obviamente, o índice é muito menor que no Brasil. Mas existe, fato, existe. Não dá para falar que não existe, né? Então, é complicado, é complicado. Às vezes a gente passa um pouco de raiva com eles aqui, né? Ok. Eu lembro que eles tacavam ovos, né, nas pessoas. Então, ainda assim, continua um pouquinho mais leve, né? Que no Brasil, dá uma facada, né? Dá um tiro. Aí, pelo menos, joga um ovo, uma pedra. Tem casos mais agressivos, tudo bem, mas é bem menor o índice mesmo, né, cara? De violência do que no Brasil. Isolados, né? São casos isolados. Beleza, cara. Micos. Você pagou algum mico aí? Isso é engraçado, é bom saber. Não, eu só pago o mico, só. Conta o mais engraçado. Não, o mico, olha, eu acho que eu nem vou lembrar tantos assim, mas eu sei que eu já passei várias. Mas por causa do inglês, eu lembro que teve uma vez que eu trabalhava numa empresa de logística também, né? Eu trabalhava como picker. Aí eu estava fazendo um shift, né? Que é o período que você fica dentro da empresa, das 2 da tarde até as 10 da noite. E aqui você consegue sempre fazer, né? Uma hora extra, né? Você sempre precisa fazer com a hora extra. E eu lembro que o cara veio pedir para mim fazer hora extra, que era para ficar até as 2 da manhã. Daí, quem ficasse nesse período, ele ia juntar para ajudar, porque tinha que fazer aquele serviço naquele dia. Ele ia pegar e mandar um táxi e levar até para casa. Só que ele precisa saber aonde as pessoas moravam. E ele ia pegar as pessoas que principalmente moravam no centro, né? Que a gente chama de D aqui, na cidade dividida por D. Então o centro é o D1. E ele chegou e perguntou para mim, where are you living? É onde você está vivendo? E eu não fazia a mínima ideia do que ele estava falando. Primeiro, eu estava nervoso. Segundo, aonde a gente trabalhava tinha uma turbina assim, nas paredes. Então era muito alta essas turbinas. Mas mesmo assim, é uma frase basiquíssima, né? E na época, eu lembro que ele perguntou de novo e eu, desculpa, o que? Tentando, né? Nem desculpa, eu estava falando direito. E ele só deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, quer saber? Deixa. E eu perdi o overtime, né? Eu perdi de fazer hora extra, né? Então... Por uma frase simples. Eu perdi... Eu fiquei magoado, né? Eu perdi de ganhar dinheiro, eu perdi de fazer moral com o chefe, enfim, só perdi. Passei mico pra caralho, né? Então... é difícil. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Bom, para terminar, última coisa assim, cara, que eu queria que você dançasse pra gente aí na frente, imagina. Brincadeira. Que você desse um conselho para quem quer fazer intercâmbio. Não necessariamente quer ir para a Irlanda, mas o cara que quer sair do Brasil e quer fazer intercâmbio, para dar uns conselhos para essa pessoa. Você tem moral, você está morando fora. Eu conheço um pouquinho da Irlanda, pelo menos. Mas pode parecer até clichê, mas o que eu deveria ter feito, e eu aconselho todo mundo, igual eu falei, se quiser venha, porque você vai aprender de qualquer jeito. Mas você vai passar perrengue. Alguns perrengues você vai passar que não precisariam. Então o conselho que eu dou mesmo é que crie o mínimo, assim, sabe? Uma base boa
para que você chegue e consiga meio que quase caminhar por si próprio, assim, sabe? Porque quando você chega, que foi o meu caso, com o zero do zero do zero, é muito difícil. Praticamente você perde os primeiros 6 meses só tentando pegar esse início que você poderia ter vindo do Brasil, que é básico e é fácil, entre aspas, né? Não é tão complicado. Então, tem Netflix, tem o Caio para ajudar, tem tanta coisa para que você consiga pegar o básico, colocar uma base boa, que não custa nada, né? Você se empenhar um pouquinho antes nesse planejamento de vir para cá e criar uma base boa. Daí você vai apanhar aqui, mas muito menos, assim, sabe? E esses primeiros meses você vai aproveitar muito mais, porque você já chegou com uma base interessante. Os primeiros 6 meses, putz, é muito bom daí. É isso aí, pegar uma base boa. Beleza. Bom, valeu, Guilherme, quero agradecer aqui, valeu por esse tempo, por essa entrevista, por essa live. E, cara, quem quiser fazer pergunta para o Guilherme, eu vou deixar o Instagram dele aqui, ou pode mandar lá para a escola também, vou deixar o Instagram, quer dizer, já está no Instagram da escola, mas enfim, você pode mandar pergunta, a gente passa para ele, ou você pergunta direto para ele se você tiver alguma dúvida sobre intercâmbio. E se você quiser aprender inglês, claro, faça como o Guilherme, faça como os outros alunos e venha se matricular com a gente aqui na escola. Beleza? Vai ser um prazer ensinar a você. Fala mais alguma coisa aí, Guilherme. Isso aí não, mas falou bastante coisa já. Eu que agradeço a oportunidade de passar essas informações, tem muita coisa para falar, né? Então, se você quiser, a gente está disposto e disponível aí para que a gente tenha outras oportunidades e tire algumas dúvidas sobre entrevista, sobre a Irlanda em si, ou enfim, qualquer outra dúvida que as pessoas tenham aí na escola. Beleza, então demorou. Valeu, garoto. Eu que agradeço. Até mais. Falou!